Olá pessoal, tudo bem? Vou interromper rapidinho para pedir um favor. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. O canal Sons do Saber está começando agora e sua ajuda é essencial para que possamos continuar trazendo livros e conteúdos de qualidade para vocês. Muito obrigada e aproveitem o conteúdo. O artigo 14, parágrafos 5º a 8º da Constituição Brasileira trata de várias questões sobre reeleição, renúncia de mandatos, inelegibilidade de parentes e elegibilidade de militares. Vamos analisar cada um desses parágrafos. Parágrafo 5º, reeleição. Este parágrafo estabelece que o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e os substitutos destes cargos podem ser reeleitos, mas apenas para um único período subsequente. Exemplo: se um presidente da República concluir seu primeiro mandato de 4 anos, ele pode se candidatar à reeleição para um segundo mandato, mas não poderá exercer um terceiro mandato consecutivo. Parágrafo 6º. Renúncia para concorrer a outros cargos. Este parágrafo trata da renúncia de cargos para quem deseja concorrer a outros cargos. Caso o presidente da República, governadores de Estado, prefeitos ou seus sucessores que ocupam esses cargos desejem concorrer a um outro cargo. Exemplo: se um governador quiser se candidatar à presidência, eles devem renunciar ao seu cargo com 6 meses de antecedência em relação à data do pleito. Exemplo: se um governador do estado de São Paulo deseja se candidatar à presidência da República, ele deve renunciar ao cargo de governador até 6 meses antes das eleições presidenciais, ou seja, antes do mês de março do ano da eleição. Parágrafo 7º. Inelegibilidade de parentes. Este parágrafo trata da inelegibilidade dos parentes. Ele afirma que o cônjuge e os parentes até o 2º grau, pai, mãe, filho, irmão, etc., do presidente da República, governadores de Estado, prefeitos ou de quem o substituiu nos 6 meses anteriores ao pleito, são inelegíveis no território da jurisdição do titular do cargo. Exemplo: se o presidente da República deixa o cargo e dentro dos 6 meses seguintes sua esposa ou seu filho decidir se candidatar a governador, ela ou ele será inelegível, salvo se já tiverem um mandato eletivo e forem candidatos à reeleição. Parágrafo 8º. Elegibilidade de militares. Este parágrafo trata da elegibilidade dos militares, especificando as condições para que eles possam se candidatar a cargos políticos. Primeiro, menos de 10 anos de serviço. Caso o militar tenha menos de 10 anos de serviço, ele deverá se afastar da atividade para concorrer a cargos públicos. Exemplo: um capitão do Exército com 8 anos de serviço deverá deixar suas funções militares para se candidatar a um cargo eletivo. Segundo, mais de 10 anos de serviço. Se o militar tiver mais de 10 anos de serviço, ele será agregado, um tipo de afastamento temporário, pela autoridade superior. Se ele for eleito, será automaticamente transferido para a inatividade. Exemplo: se um coronel do Exército com 12 anos de serviço se candidatar e for eleito, ele será afastado da ativa e passará para a reserva no momento da diplomação. Conclusão: esses dispositivos garantem a regulação da reeleição e da renúncia para concorrer a outros cargos, a inelegibilidade de parentes de líderes políticos no mesmo território e as condições sob as quais militares podem ser candidatos, com medidas de afastamento e agregação para manter a distinção entre o serviço militar e a política. Os parágrafos 9º a 12º do artigo 14 da Constituição Brasileira tratam de aspectos importantes relacionados à inelegibilidade, impugnação de mandato, consultas populares e a moralidade eleitoral. Vamos analisar cada um desses parágrafos. Parágrafo 9º. Lei complementar sobre inelegibilidade. Este parágrafo prevê que uma lei complementar definirá outros casos de inelegibilidade e os prazos de cessação dessa inelegibilidade. O objetivo é proteger a probidade administrativa, a moralidade no exercício do mandato e a normalidade e legitimidade das eleições, combatendo abusos de poder, como influência do poder econômico ou o abuso de função pública. Exemplo: se um candidato tem uma condenação por corrupção, ele pode ser inelegível
conforme determinado pela lei complementar. Essa medida visa evitar que pessoas com comportamento questionável na administração pública ou envolvidas com práticas antiéticas possam se candidatar e exercer cargos públicos. Parágrafo 10. Impugnação de mandato. Este parágrafo trata da impugnação de mandato eletivo. Caso se comprove que o eleito cometeu abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, qualquer pessoa pode impugnar o mandato na Justiça Eleitoral, dentro de um prazo de 15 dias após a diplomação do candidato. Exemplo: se, após a eleição, for provado que um candidato comprou votos ou usou poder econômico indevido para ganhar as eleições, um adversário ou qualquer eleitor pode entrar com uma ação na Justiça Eleitoral para anular o mandato do eleito. Parágrafo 11. Segredo de justiça e penalização por má-fé. Este parágrafo estabelece que a ação de impugnação de mandato deve tramitar em segredo de justiça para garantir que informações sensíveis não sejam divulgadas de forma inadequada. Além disso, quem apresentar uma ação de impugnação deve-se políticos no mesmo território e as condições sob as quais militares podem ser candidatos, com medidas de afastamento e agregação para manter a distinção entre o serviço militar e a política. Os parágrafos 9º a 12º do artigo 14 da Constituição Brasileira tratam de aspectos importantes relacionados à inelegibilidade, impugnação de mandato, consultas populares e a moralidade eleitoral. Vamos analisar cada um desses parágrafos. Parágrafo 9º. Lei complementar sobre inelegibilidade. Este parágrafo prevê que uma lei complementar definirá outros casos de inelegibilidade e os prazos de cessação dessa inelegibilidade. O objetivo é proteger a probidade administrativa, a moralidade no exercício do mandato e a normalidade e legitimidade das eleições, combatendo abusos de poder, como influência do poder econômico ou o abuso de função pública. Exemplo: se um candidato tem uma condenação por corrupção, ele pode ser inelegível conforme determinado pela lei complementar. Essa medida visa evitar que dispositivos garantem a moralidade e legitimidade das eleições, protegendo contra abusos e fraudes eleitorais, permitindo que um mandato seja impugnado quando houver irregularidades. Além disso, eles estabelecem condições para a realização de consultas populares, para que a população tenha voz em questões locais, promovendo uma maior participação democrática. Os parágrafos 13 e artigo 15 da Constituição Brasileira tratam da regulação das manifestações durante consultas populares e das circunstâncias nas quais pode ocorrer a cassação dos direitos políticos de uma pessoa. Vamos entender cada um desses dispositivos. Parágrafo 13. Manifestações durante as consultas populares. Este parágrafo, incluído pela Emenda Constitucional no 1111 de 2021, define que as manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares devem ocorrer durante as campanhas eleitorais. Porém, é vedada a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão para essas manifestações. Exemplo: se uma cidade estiver fazendo uma consulta popular sobre a construção de um novo centro comercial, os cidadãos poderão expressar suas opiniões durante a campanha eleitoral, mas não poderão usar os meios de comunicação gratuitos, como o tempo de propaganda no rádio ou na TV, para divulgar essas opiniões. Isso evita o uso indevido de recursos públicos e garante que o processo de consulta seja conduzido de maneira justa. Artigo 15. Cassação de direitos políticos. Este artigo trata das situações em que uma pessoa pode ter seus direitos políticos cassados, ou seja, perder o direito de votar e ser votado. A perda ou suspensão dos direitos políticos só pode ocorrer em algumas situações específicas. Primeiro, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Se uma pessoa tiver sua naturalização cancelada por decisão judicial definitiva, sentença transitada em julgado, ela perderá os direitos políticos. Exemplo: um estrangeiro naturalizado brasileiro que comete fraude, durante o processo de naturalização, pode ter sua nacionalidade retirada pela justiça, resultando na perda dos direitos políticos.
Segundo, incapacidade civil absoluta. A perda dos direitos políticos também ocorre quando uma pessoa é declarada incapaz civilmente, ou seja, quando a pessoa não tem capacidade legal para exercer atos da vida civil devido a uma condição mental ou outra situação grave. Exemplo, se uma pessoa for considerada incapaz de gerir sua própria vida, por exemplo, devido a um transtorno mental severo, por decisão judicial, ela perderá seus direitos políticos. Terceiro, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Se uma pessoa for condenada criminalmente por uma sentença definitiva, ela perderá os direitos políticos enquanto durar a punição. Exemplo, se alguém for condenado por um crime grave, como corrupção ou homicídio, e a sentença for definitiva, essa pessoa ficará sem direito de votar ou se candidatar enquanto a punição estiver em vigor. Exemplo, prisão. Quarto, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, 8. A recusa em cumprir uma obrigação legal imposta a todos ou a recusa em prestar serviço alternativo, se determinado judicialmente, pode resultar na perda dos direitos políticos. Exemplo, se uma pessoa for obrigada a cumprir uma pena alternativa, como trabalho comunitário, e se recusar a fazê-lo, ela poderá perder o direito de votar ou se candidatar. Quinto, improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. A improbidade administrativa, quando um servidor público age de maneira desonesta ou irresponsável no exercício do cargo, também pode resultar na perda dos direitos políticos, conforme as regras do artigo 37, parágrafo 4º. Exemplo, se um político for condenado por improbidade administrativa, como desviar recursos públicos, ele pode perder o direito de exercer cargos públicos ou votar e ser votado. Conclusão. O parágrafo 13 e o artigo 15 garantem a igualdade e a moralidade no processo eleitoral e na gestão pública. As consultas populares devem respeitar limites em relação à propaganda e os direitos políticos só podem ser cassados em situações claras e justas, como fraude no processo de naturalização, incapacidade civil ou condenação criminal, entre outros. Esses dispositivos asseguram que os cidadãos não percam seus direitos políticos sem uma razão legalmente estabelecida. Os artigos 16 e artigo 17 da Constituição Brasileira tratam das alterações no processo eleitoral e da organização dos partidos políticos. Vamos detalhar cada um desses artigos. Artigo 16, alteração no processo eleitoral. Este artigo estabelece que qualquer alteração no processo eleitoral só poderá ser aplicada a uma eleição futura, desde que a lei seja publicada pelo menos um ano antes da realização da eleição. Explicação. Se uma lei modificar as regras do processo eleitoral, ela não pode ser aplicada imediatamente nas próximas eleições, mesmo que tenha sido publicada antes. Isso visa garantir segurança jurídica e igualdade nas eleições que ocorreriam antes de um ano da publicação da lei. Exemplo: se uma mudança na legislação eleitoral for aprovada em março de 2024, mas as próximas eleições acontecerem em outubro de 2024, a nova lei não será aplicada nessa eleição. Ela só poderá ser aplicada em 2026, porque o intervalo entre a publicação e a eleição não foi de pelo menos um ano. Artigo 17. Criação e organização de partidos políticos. Este artigo assegura a liberdade para a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, mas impõe algumas condições para que essas ações ocorram dentro de um plano democrático. Esses partidos devem respeitar certos princípios, como a soberania nacional, o regime democrático e o pluralismo partidário, além de observar os seguintes preceitos. Primeiro, caráter nacional. Os partidos políticos devem ter abrangência nacional.